Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Renato. Mais uma vez, obrigada, meu pastor. Que Deus possa seguir abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família, seu ministério, os seus sonhos. Que onde o Senhor colocar a mão, Deus continue fazendo prosperar em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Eu gostaria de ler uma palavra com você nessa noite. O Senhor ministrou uma palavra ao meu coração para transmitir para a igreja nessa noite. No livro de 2 Samuel, capítulo de número 6, eu vou estar lendo do versículo 1 ao versículo 3. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículos do 1 ao 3. Amém? Se não encontraram, a gente espera um minutinho. Está vendo a importância de trazer a Bíblia? Não está saindo no retroprojetor. Tem que trazer Bíblia para a igreja, gente. 2 Samuel, capítulo de número 6, versículo 1, diz o seguinte: Tornou Davi a ajuntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Balim de Judá, a fim de levarem de lá para cima a arca de Deus, sob a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. Puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está no alto da colina. Uzá e Aiô, filho de Abinadab, guiavam o carro novo. Vamos orar? Deus Altíssimo, soberano e eterno, que o teu nome mais uma vez seja glorificado neste lugar. O Senhor é o único e digno de ser louvado. O Senhor é o único digno de ser adorado. Nessa noite, Deus, essa reunião é somente para adorar o teu santo nome. Nós não viemos aqui, Senhor Deus, para assistir um culto. Nós viemos aqui nessa noite prestar um culto de adoração ao teu nome. Senhor, nessa noite eu te peço, ó Pai, Senhor, continua falando conosco. Meu Deus, eu quero em nome de Jesus repreender toda a frieza espiritual. Eu quero repreender toda a surdez espiritual. Eu quero repreender todo o cochicho do inferno. Todo espírito de distração que tenta roubar a atenção da tua igreja, para que a tua igreja não absorva a tua palavra. Senhor, neste lugar não é outro senão lugar de adoração ao teu nome. Então, papai, mais uma vez eu te peço, fala conosco agora através da tua palavra, Senhor. Deus, que não seja eu, mas seja o teu Espírito através da minha vida. Senhor, mais uma vez eu te peço que eu diminua e o Senhor cresça. Meu Deus, que eu desapareça, mas o teu Espírito, Senhor, possa falar à tua igreja aquilo que nós necessitamos ouvir nessa noite. Senhor, que no final deste culto, a honra, a glória, o louvor, a exaltação e a adoração continue sendo dada ao Senhor, porque somente o Senhor é digno de ser louvado. Somente o Senhor é digno de ser adorado, em nome de Jesus. Pode aplaudir o nome de Jesus, porque Ele merece. Eu gostaria nessa noite de intitular essa mensagem como resgatando a presença de Deus. No Antigo Testamento, a Arca da Aliança, essa que Davi foi buscar, aqui no texto que acabamos de ler, essa Arca da Aliança, ela representava a presença do Senhor. Onde a arca estava, significava que a presença do Senhor estava ali. E o que era essa Arca da Aliança? Essa arca era um baú
feito de madeira de acácia, só que ela era revestida por dentro e por fora de ouro maciço. E em cima dessa arca, desse baú, existia 2 querubins com as suas asas estendidas sobre essa arca. E dentro dessa arca existia 3 objetos. Primeiro, a tábua da lei, onde Moisés escreveu os 10 mandamentos. Segundo, existia a vara de Arão. E terceiro, existia um vaso com maná dentro. E esses 3 objetos que tinham lá dentro, eles simbolizavam a aliança de Deus com o povo. Então a arca da aliança era algo de extrema importância para o povo de Israel. Ela simbolizava a presença do Senhor. E ela também lembrava o povo de Deus da aliança que o Senhor tinha com aquele povo. A Bíblia nos fala em 1 Samuel, capítulo de número 4, que o povo de Israel, o povo de Israel foi para uma batalha. Eles foram guerrear contra os filisteus. E a Bíblia nos diz que nessa primeira guerra que o povo de Israel foi pelejar, o povo de Israel perdeu essa guerra. Eles voltaram para casa envergonhados, entristecidos, porque perderam aquela primeira guerra. Passou-se algum tempo, a Bíblia diz que o povo de Israel mais uma vez foi pelejar com o mesmo povo a qual eles tinham perdido a primeira guerra. Só que dessa vez eles decidiram levar a arca do Senhor com eles. Porque imagino eu que eles pensaram, se da primeira vez nós perdemos a guerra, é porque Deus não estava conosco, então nós vamos levar a arca. Só que existia um problema. O sumo sacerdote daquela época se chamava Eli. Eli tinha 2 filhos que se chamavam Ofni e Finéias. E esses sacerdotes, filhos de Eli, estavam em pecado. Era um povo que não respeitava, eram os homens que não respeitavam a lei do Senhor. Eram homens que não tinham o menor respeito com a casa do Senhor. E esses homens foram também porque eles precisavam levar a arca da aliança. Só que quando chega na segunda guerra, Israel perdeu mais uma vez. Não é brincadeira nós dizermos que estamos carregando a presença do Senhor. Nós não podemos carregar a presença do Senhor de qualquer forma. A Bíblia nos diz que naquela guerra, além do povo de Israel perder a guerra, eles perderam o que eles tinham de mais importante. Eles perderam a arca da aliança. Foi-se a presença de Deus no meio do povo de Israel. E além deles perderem a arca da aliança, Ofni e Finéias foram mortos. A Bíblia diz que naquela batalha, o povo de Israel perdeu os 2 sacerdotes. Perdeu a arca da aliança. E quando o sumo sacerdote recebeu a notícia que os seus filhos tinham morrido, ele morreu instantaneamente também. Então naquele momento foi um momento de grande perca para o povo de Israel. A arca da aliança se foi. A arca da aliança foi levada. Foi-se a presença do Senhor no meio do povo de Deus. E a Bíblia nos diz que os filisteus levaram a arca. E eles levaram essa arca para uma cidade chamada Asdod. E na cidade de Asdod tinha um templo chamado Templo de Dagon. Eles levaram a arca e colocaram dentro desse templo. Dagon era o deus principal do povo filisteu. Mas a Bíblia nos fala que a arca não ficou lá nada mais do que 7 meses. Eles não suportaram todas as pragas, todas as doenças, todos os problemas que vieram sobre eles. E eles foram obrigados a devolver a arca da aliança para o povo de Deus. Então, quando aquele povo não suporta, eles constroem um carro de bois novo. Eles pegam 2 vacas paridas e colocam essa arca da aliança em cima desse carro e soltam essas vacas, para que essas vacas fossem encontrar o caminho onde a arca deveria ficar. E a Bíblia nos fala que as vacas chegaram sozinhas até Bet-Semes,
que é uma cidade que faz parte do povo de Israel. Só que quando eles chegam lá, essa arca chegam lá, as pessoas ficaram tão felizes, porque a arca do Senhor tinha voltado para o povo de Israel. E quando eles chegaram lá, que a arca chegou lá, eles resolveram olhar o que tinha dentro da arca. Quando eles abriram a arca, a Bíblia diz que 70 homens morreram por ter olhado o que tinha dentro da arca. Eu não sei por que motivo hoje nós mudamos tanto a nossa visão com Deus. Eu não sei onde nós nos perdemos pelo caminho com a visão que nós temos do Deus Todo-Poderoso. Morreram 70 homens apenas por olhar dentro da arca. Quantas pessoas hoje têm subido em púlpitos, tocado no que é sagrado do Senhor, sem o menor temor? Deus continua sendo o mesmo. Deus não mudou. O altar continua sagrado. A arca continua sagrado. A presença continua sendo santa. Aleluia. E a Bíblia nos fala que aquele povo temeu. Aquele povo diz: nós não podemos ficar com essa arca aqui, porque a presença do Senhor incomoda onde há pecado. A presença do Senhor incomoda onde existe pecado. O pecado não suporta a presença. O pecado não suporta a santidade. O pecado não suporta a presença santa do Deus de Israel. A Bíblia diz que eles temeram e disseram: nós não podemos ficar com essa arca neste lugar. E eles enviaram a arca mais para frente. Vai mais para frente, porque aqui não nós podemos ficar com essa arca. A Bíblia nos diz que a arca foi levada até Kiriat Jearim, que faz parte de Judá. E a Bíblia nos diz que a arca do Senhor ficou em Kiriat Jearim por 20 anos. 20 anos a presença do Senhor ficou esquecida. 20 anos a arca do Senhor ficou em um encanto guardado. 20 anos o povo de Israel não buscou a arca do Senhor. Quanto tempo nós estamos sem buscar a presença do Senhor? Missionário, eu estou na igreja todos os domingos, mas você está buscando a face do Senhor? Missionário, eu venho em todos os cultos, mas o que você vem fazer neste culto? Você vem adorar ou você vem assistir um culto? Você vem cultuar ou você vem assistir alguém se entregando, cultuando ao Senhor? Estar dentro da igreja não quer dizer que você está cultuando. Não é porque a arca estava em Kiriat que o povo estava buscando a Deus. Não é porque frequentamos uma igreja aos domingos que nós buscamos verdadeiramente a face do Senhor. É muito sério o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Ou pelo menos o que nós deveríamos estar fazendo aqui nessa noite. Nós temos que verdadeiramente vir ao culto, não para assistir a um culto. Porque assistir, você assiste um espetáculo. E aqui não é lugar de espetáculo. Este altar é lugar de adoração. Este lugar é lugar de adoração. Essa igreja é um lugar de adoração. Aleluia. E a Bíblia nos diz que no total de tudo, Israel ficou entre 20 a 40 anos sem ter a arca nos seus cultos. Vocês conseguem imaginar o que era uma nação ficar entre 30 a 40 anos sem ter o símbolo da presença do Senhor nos seus cultos?
Mas como que chegou a essa quantidade de tempo? A Bíblia nos fala, lá em 1 Crônicas, capítulo 13, 3, que no tempo que, quando a arca foi levada, nessa guerra que nós acabamos de falar, Israel não tinha rei. Israel era governada por sacerdote. E a Bíblia nos diz que durante essa época que a arca foi levada, ela ficou 20 anos em Quiriate. Depois desses 20 anos, entrou o primeiro rei de Israel. Entrou Saul como rei. E a Bíblia nos fala em 1 Coríntios 3,13: e tornemos a trazer para nós a arca. 13,3 é isso? E ainda que destruísse toda a minha fortuna, não, 1 Crônicas 13,3. Mas resumindo, a Bíblia nos diz nesse versículo que durante o tempo que Saul foi rei, que Saul reinou durante 20 anos, e durante 20 anos o rei Saul também não procurou a arca do Senhor. Durante todo o reinado do rei Saul, não se houve culto com a arca do Senhor. Então imagina quanto tempo o povo de Israel aparentemente estava cultuando, aparentemente estava buscando, aparentemente estava fazendo a coisa certa, mas o povo de Israel não estava preocupado em buscar a presença do Senhor para o meio deles. Ia aos cultos, fazia os sacrifícios, mas onde estava a arca do Senhor? Onde estava a presença do Senhor? Onde estava o símbolo da aliança com o Senhor? Onde estava o símbolo que lembrava aquele povo do Senhor? E hoje nós estamos ligados no automáticos. Nós estamos parecidos com o povo de Israel. Temos o hábito de vir à igreja. Temos o hábito de orar em casa. Temos o hábito de ler a Bíblia, de jejuar. Eu estou dizendo pela fé em nome de Jesus. Nós temos todos esses costumes. Mas onde está a presença do Senhor verdadeiramente? O que tem transformado realmente na tua vida? O que essa presença tem feito na tua vida? Aí você me responde: a minha vida continua a mesma. Então você está vivendo como o povo de Israel, sem ter a presença. Nós estamos acostumados. A Bíblia nos fala no livro de Lucas 2,43 que José e Maria, eles foram para Jerusalém para sacrificar ao Senhor, adorar o Senhor, porque eles tinham o hábito de ir uma vez por ano. A Bíblia diz que eles foram para lá, mas na hora de voltar eles esqueceram de Jesus. Eles tinham um hábito tão grande de ir todos os anos para Jerusalém, mas na hora de voltar para casa eles esqueceram de Jesus. Muitas vezes nós viemos o culto, adoramos, buscamos, mas na hora de voltar para casa nós não levamos Jesus para casa. Nós deixamos Jesus na igreja. Nós precisamos ter esse compromisso de buscar Jesus e levar Jesus conosco. Nós não podemos perder Jesus pelo caminho como José e Maria perderam. Nós precisamos andar de mãos dadas com o Senhor. Mas essa situação da arca do Senhor mudou. A Bíblia nos fala em 2 Samuel 5,5, quando Davi terminou o reinado do rei Saul, entra o rei Davi. Depois de Davi reinar 7 anos, Davi reinou 7 anos, ele se lembrou da arca do Senhor. Ele decidiu buscar a arca do Senhor. Eu acho que Davi também andava muito ocupado com seus afazeres pessoais, que depois dele subir no trono, ele ainda demorou 7 anos para poder se lembrar da arca. Mas então Davi decide buscar a arca.
2 Samuel 5:5. Em Hebrom reinou sobre Judá 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém reinou 33 anos sobre todo o Israel e Judá. Quando começou o reinado de Davi. Então Davi decide buscar a arca do Senhor. Decide buscar a presença do Senhor. Porque Davi ele entendia que reinado sem presença não era reinado. Davi entendia que não existe reinado sem a presença do Senhor. Que não existe vitórias em guerra sem a presença do Senhor. Que não existe vitórias em meio ao caos sem a presença do Senhor. E existiu também um homem chamado Moisés. Eu acho extraordinário essa passagem. Êxodo 33:15. Moisés, guiado pelo Senhor, o Senhor disse: olha, vai, pode ir com o povo que a minha presença vai. Moisés vira para o Senhor e fala: então disse-lhe, se a tua presença, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. O meu desejo nessa noite é que nós possamos ter esse desejo que Moisés tinha, de dizer: Senhor, se a tua presença não for comigo, eu não redo o pé dessa igreja. Se a tua presença não for comigo, eu não abro esse negócio. Se a tua presença não for comigo, eu não entro neste casamento. Se for para Jesus, aplauda, porque Ele merece. Aleluia! Aleluia! Moisés tinha essa preocupação. Ele sabia, Pedro, que não valia a pena sair sem o Senhor. Não vale a pena andarmos se a presença do Deus Altíssimo não for conosco. Não vale a pena entrarmos em um relacionamento se o Senhor não estiver nele. Não vale a pena abrirmos um negócio se o Senhor não estiver nele. Não vale a pena. Porque se você fizer, você é um candidato forte ao fracasso. Se a tua presença não for conosco, Senhor. Moisés, um homem muito sábio, aquebrantado diante do Senhor, sabendo ele que ele era escolhido. Se Deus já tinha escolhido Moisés, a vitória dele já era certa. Deus já tinha garantido. Ele era apenas o office boy do Senhor. Mas ele ainda disse: Senhor, mesmo sendo eu escolhido, mesmo sendo o Senhor que me mandou, se o Senhor não for comigo, eu não arredo o meu pé deste lugar. Aleluia! Bom seria se nós tivéssemos esse entendimento em todas as decisões de nossas vidas. Bom seria se nós tivéssemos a sensibilidade de Moisés. Na hora de tomar decisões, na hora de tomarmos qualquer decisões, se nós tivéssemos essa sensibilidade de dizer: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não saio daqui. Quantas vezes nós temos tomado decisões precipitadas sem consultar ao Senhor, sem se importar com o que o Senhor pensa, sem se importar com o que o Senhor planejou, sem se importar com aquilo que o Senhor quer para nós. Ah, missionária, mas nem sempre os planos do Senhor é como eu quero. Deixa eu te falar uma coisa. O Deus Todo-Poderoso, Ele continua sendo o mesmo. Ele não é o gênio da lâmpada para satisfazer os nossos desejos. O Deus Todo-Poderoso é aquele que tem poder para fazer infinitamente mais, além daquilo que nós pensamos ou imaginamos. O Deus que nós servimos é aquele que a palavra dele diz que a vontade dele, não a nossa, ela é boa, perfeita e agradável. Então confia no processo do Senhor, confia nos planos perfeitos do Senhor. E continue dizendo: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não tiro o meu pé deste lugar. E que isso não seja apenas palavras.
Porque não adianta, irmãos, não adianta. A igreja está enfeitada, a igreja está bonita. Nós viemos para a igreja todos alinhados. Não adianta se a presença do Senhor não estiver. Não adianta o grupo de louvor tocar aqui maravilhosamente bem, os instrumentos afinados, as vozes coordenadas. Se o Senhor não estiver presente, isso não serve para nada. Não adianta pregarmos aqui com palavras difíceis, com eloquências. Se não existir a presença, isso não serve de nada. A presença é o que nós temos de mais importante em nossa vida. Não é nada mais importante do que a presença do Senhor. O seu dinheiro não é melhor, não é maior, não é mais importante que a presença. O seu cargo não é mais importante que a presença. A sua nacionalidade não é mais importante que a presença. O seu trabalho não é mais importante que a presença. Nós temos que ter consciência do que mais importa em nossas vidas. É a presença do Senhor. Nós precisamos consertar o nosso altar diante do Senhor, para buscar verdadeiramente a face do Senhor, para que o Senhor possa se revelar a nós com fogo ardente, fogo que queima, fogo que nos incendeia, fogo que nos transforma. Essa presença, quando ela chega em nossas vidas, é impossível continuarmos da forma que nós estamos. Quando essa presença chega até nós, é impossível nós permanecermos na mesma situação que nós estávamos. A presença do Senhor, ela é transformadora. A presença do Senhor, ela cura. A presença do Senhor, ela transforma. A presença do Senhor, ela liberta. A presença do Senhor, ela fortalece. A presença do Senhor, ela traz cura nas nossas emoções. A presença do Senhor, ela traz libertação para os cativos. Ela traz alegria para o que está triste. Ele traz saúde para o que está doente. A presença é o que faz a diferença em nossas vidas. Se é para Jesus, pode aplaudir. Aleluia! É pela tua presença, Senhor. É pela tua presença, Jesus. Isaías 55, versículo 6, nos dá um direcionamento. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Eu não sei qual é a intensidade que você tem buscado a presença desse Senhor. Mas Isaías nos dá uma advertência: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Isso significa que vai haver um momento que não se achará a presença do Senhor nessa terra. A palavra nos segue dizendo: buscai ao Senhor enquanto está perto. Então haverá um momento que essa presença estará distante. Então, igreja, vamos nos despertar enquanto é tempo para verdadeiramente buscarmos a presença do Senhor. Nós precisamos, não é o Senhor que precisa. Não é o Senhor que precisa buscar a nossa presença. Nós somos privilegiados de já sermos escolhidos por Ele. Somos nós que precisamos buscar a presença do Pai. Salmo 145, versículo 18, Davi diz o seguinte: perto está o Senhor. Perto está quem? Perto está o Senhor de todos. Não é dos pastores, não é da liderança, não é dos escolhidos, não. Perto está o Senhor de todos os que o invocam. De todos os que o invocam em verdade. Se é daqueles que invocam em verdade, existe aqueles que invocam em mentira. Então nós precisamos fazer a diferença até na hora de buscar ao Senhor. Porque o Senhor, Ele está perto daqueles que o buscam, daqueles que o invocam, mas que o invocam de verdade. Nós temos a necessidade de buscar essa presença. E Davi não perdeu tempo. 2 Samuel 6,17 nos diz que Davi trouxe a arca da aliança para o meio do povo de Israel. E a Bíblia nos diz que ele trouxe a arca.
Introduzindo a arca do Senhor, a puseram no seu lugar. A arca do Senhor tem um lugar em nossas vidas. A presença do Senhor tem um lugar específico em nossas vidas. Lugar de prioridade. O Senhor não pode estar em segundo plano. A arca do Senhor na sua casa não pode ficar na sua despensa. Ela não pode ficar na sua área de serviço. A arca do Senhor na sua vida tem que ser um lugar de prioridade. Introduziu a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, na tenda de Davi, que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. Nos versículos seguintes, a Bíblia fala que Davi se alegrou, que o Davi dançou, que o Davi se alegrou quando a arca do Senhor chegou ao meio do povo de Israel. E muitas vezes nós viemos a um culto, nós sentimos a presença, as pessoas do lado sentem a presença, mas nós não conseguimos nos alegrar na presença do Senhor. Parece que muitas vezes viemos para o culto com o nosso coração fechado. Passamos a semana nos alimentando de tudo que é carnal. Quando chegamos ao culto, Deus fala através dos louvores, através da oração, através da palavra, e nós não conseguimos nos alegrar na presença do Senhor. A arca estava há anos distante do povo de Israel. Quando Davi trouxe a arca, a Bíblia diz que ele fez sacrifício, ele dançou, ele se alegrou diante da presença do Senhor. A presença do Senhor em nossas vidas é motivo de alegria, irmãos. Quantas pessoas estão lá fora que não têm a verdadeira alegria do Senhor? Nós podemos passar tribulações, podemos passar lutas, podemos passar dificuldades, mas nós temos a alegria de ter o Senhor em nossas vidas e saber que tudo isso aqui é passageiro e que naquele grande dia nós estaremos lá na eternidade dizendo: Hosana, Hosana, Santo, 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 Santo é o Senhor. Vamos buscar a presença enquanto podemos achar. Davi não hesitou em buscar a presença. E a Bíblia nos diz em 1 Coríntios capítulo 17, a Bíblia diz que Davi se incomodou, porque ele estava morando em um palácio. A arca da aliança já estava no meio deles, já tinha um tempo. 1 Crônicas 17:1. A Bíblia nos diz: sucedeu, pois, que morando Davi em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedro. Trazendo para os dias de hoje, a minha casa é toda do porcelanato. É o que eu conheço de mais especial, gente. Davi disse: olha, eu moro em uma casa com porcelanato, mas a arca do Senhor ainda está em tendas. Davi não se conformou em ter a arca do Senhor em qualquer lugar, porque a presença do Senhor, ela não pode ser colocada em qualquer lugar. A presença do Senhor, ela é tão importante que nós não podemos colocar o Senhor em qualquer lugar em nossas vidas. Davi ardeu um desejo no coração dele de construir para o Senhor um templo. Mas a Bíblia diz que o próprio Deus impediu Davi de construir esse templo. E Deus escolheu o seu filho para poder construir esse templo. Mas o desejo de Davi foi sempre de dar o melhor para o Senhor. Dar o melhor para a presença do Senhor. Oferecer o que ele tinha de melhor para o Senhor. É tanto que Davi, quando foi para construir o templo, ele tirou dos seus despojos reais, das suas economias, e ofertou para a construção do templo do Senhor. Nós não podemos nos conformarmos de ter o Senhor de qualquer forma em nossas vidas. Nós precisamos dar prioridade ao nosso Deus. Nós precisamos, como diz lá em Mateus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Primeiramente tem que ser Deus em nossas vidas. Primeiramente tem que ser buscar a presença do Senhor. Irmãos, porque não tem lógica nós não termos Deus como prioridade e queremos morar uma eternidade com Ele. Não tem lógica nós não termos tempo para congregar, não temos tempo para ler uma Bíblia, não temos força para vencer a nossa
fogo do inferno também. Irmã, mas eu sou tão fraco. Satanás não é não. Ele tenta todos os dias procurar pessoas para poder levar para o inferno com ele. Vamos buscar a presença. Vamos nos dedicar em buscar a presença do Senhor. Irmãos, não vale a pena. Não vale a pena viver um evangelho de qualquer forma. Não vale a pena nos conformarmos, viver uma vida medíocre diante do Senhor. Não vale a pena passarmos a vida inteira brincando de ser crente. Não vale a pena ficar no nosso conformismo dentro da nossa casa, de frente à nossa Netflix, vendo televisão. Não vale a pena, tudo isso vai ficar. Naquele grande dia não terá Netflix para você assistir. Naquele grande dia haverá um juiz e o Senhor vai dizer para aqueles que foram obediente, entra para o meu descanso, e aquele que não for obediente, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Vamos buscar a presença enquanto há tempo. Isaías nos advertiu enquanto se pode achar. Qual a sua escolha nesse dia? O que você quer para a sua vida nessa noite? Buscar a presença? Ou deixar a presença do Senhor em um canto por mais 20 anos, por mais 30 anos, por mais 10 anos? Quer começar a ler a palavra hoje? Ou quer deixar aberta no Salmo 91 na sua casa mais um ano, mais 5 anos, mais 10 anos? Quer se posicionar hoje em buscar ao Senhor? Ou quer passar como Saul todo um reinado sem buscar a presença? Nós precisamos decidir qual caminho vamos seguir nessa noite. Nós precisamos decidir quem queremos servir nessa noite. Se queremos fazer como Josué, eu e minha casa servimos ao Senhor, ou queremos continuar servindo outros deuses. Talvez você diz, missionário, eu não sirvo deuses. Na minha casa não tem uma imagem de escultura. Mas quantos cultos você tem perdido por causa de uma programação na televisão? Quantos cultos tem ficado para trás por causa de um jogo de futebol? Quantos cultos tem perdido porque te ofereceram uma hora extra? Quantos cultos tem ficado para trás por causa de uma balada? Aleluia! O Senhor é santo. O Senhor é santo e Ele não se mistura com o pecado. Ele não tem compromisso com o pecado. Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com a sua palavra. O Senhor não cumpre promessa onde não há cumprimento de princípios. Aleluia! Nós precisamos decidir quem iremos servir nessa noite. Para terminar, eu gostaria de ler Salmos 84, versículo 10. Vale a pena servir a Jesus, irmãos. Oh, como vale a pena. O salmista diz, porque vale mais um dia em teus átrios. Porque vale mais um dia na presença do Senhor do que em outra parte 1000. É melhor você ter um dia na presença do Senhor do que você viver 1000 fora da sua presença. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus e habitar nas tendas do que habitar nas tendas da impiedade. É melhor termos um dia que seja, nem que seja um dia sincero diante do Senhor, nem que seja o último dia da nossa vida, sincero, buscando, sendo fiel ao Senhor, do que vivermos uma vida inteira fora da sua presença. Não vale a pena andarmos longe dos caminhos do Senhor. Não vale a pena vivermos dessa mornice. Ou nós somos crente, ou nós não somos. Ou nós somos quente, ou nós somos frios. Não vale a pena ser frio. Não vale a pena ser morno, porque o morno Deus vomita.
E Deus nessa noite quer convidar a sua igreja a buscar a sua presença, a resgatar a presença dEle na sua vida, a resgatar a presença na sua casa, a resgatar a presença no seu casamento. Talvez você diz: missionária, meu casamento não está bem. Pois resgata a presença do Senhor dentro da sua casa. Volta a orar com a sua família, volta a orar com os seus filhos, volta a colocar a mão na cabeça da sua esposa e orar por ela. Senhor, eu declaro sobre a vida desta mulher que ela é a mulher sábia que edifica a casa. Coloca a mão na sua cabeça e diz: Senhor, eu sou um sacerdote segundo o teu coração, eu sou um homem que busca a tua presença, eu sou um homem que te sirvo com sinceridade. Missionária, mas meus filhos estão dando muito trabalho. Coloca a mão na cabeça dessas crianças e expulsa o espírito da rebeldia. Volta a resgatar a presença com eles. Volta a ler a palavra com os teus filhos. Volta a jejuar com os teus filhos. Volta a ler a palavra para eles. Resgata a presença de Deus na tua casa, porque a igreja tem perecido por falta de presença. E não é de qualquer presença. A igreja tem perecido porque a igreja tem esquecido de buscar ao Senhor. A igreja tem perecido porque a igreja tem feito como o povo de Israel, vivido no comodismo 20 a 40 anos sem buscar a arca do Senhor. Não responda para mim qual foi a última vez que você orou com a sua família, que você pegou na mão da sua esposa, que você pegou na mão dos seus filhos. Quando foi a última vez que você fez um jejum pela sua casa? Quando foi a última vez que você sentou para ler a palavra com a sua família? Qual foi a última vez que você desligou a Netflix e disse: agora é hora de orar? Quando foi a última vez que você tomou um café dominical com os seus filhos? Quando foi a última vez que você leu uma história da Bíblia para as suas crianças e explicou para elas? Quando foi a última vez que você disse: Senhor, hoje eu conserto a minha aliança contigo, e voltou a desfazer a aliança novamente? Como eu chorei lá em casa, como Jesus me bateu com essa palavra. Nós estamos acomodados, irmãos. É vergonhoso a igreja do Senhor da forma que nós estamos hoje. Nós temos tempo para tanta coisa. Temos tempo para vir no ritual do culto. Temos tempo para trabalhar, fazer hora extra. Trabalhamos até final de semana. Se tiver hora extra, a gente está dentro. Se tiver euro, a gente está indo no caminho. E nós não temos tido tempo para buscar a presença do Senhor. Não estou falando de nem visitar outras pessoas, de buscar o Senhor para a nossa própria vida. Não estamos tendo tempo de consertar o nosso próprio altar. Não temos prioridade, não temos Deus como prioridade sobre nossa vida. Nós podemos até tentar nos enganar a nós mesmos. Podemos tentar passar o batom na cara da liderança, do seu pastor. Mas diante do Senhor ninguém se esconde. O Senhor sabe quantas vezes você tem lido a palavra, quantas vezes você tem buscado, quantas vezes você tem jejuado, quantas vezes você tem orado pela sua própria vida, quantas renúncias você tem feito. Hoje é noite de resgatarmos aquilo que tínhamos perdido. Hoje é noite de resgatarmos a presença do Senhor para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família. Eu quero te convidar a ficar de pé. Aleluia. O meu pedido ao Senhor nessa noite é que nós possamos arder no nosso coração o desejo de resgatar a sua presença, assim como Davi não mediu esforços para buscar a arca. Que nós possamos não medir esforços para buscar a presença do Senhor para a nossa vida. Que nós possamos resgatar aquele amor que nós tínhamos quando aceitamos a Jesus, quando nós confessamos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador.
Porque no dia que nós aceitamos a Jesus, nós queremos ser os super-heróis da igreja. Queremos pregar, queremos cantar, queremos evangelizar. Nós queremos falar do amor de Jesus para todo mundo. Mas vai se passando os dias, vai se passando os anos, e esse amor vai se esfriando. Essa presença que era tão nítida em nossa vida, ela vai ficando cada vez mais opaca, mais longe, mais distante, mais fria. Eu não sei qual foi o caminho onde você se perdeu nessa busca da presença do Senhor. Eu não sei onde foi que você parou e talvez deixou Jesus pelo caminho como José e Maria deixaram. Eu não sei onde você se esqueceu de Jesus e dessa presença. Mas eu quero aqui nessa noite te convidar a buscar novamente a presença, a resgatar a presença do Senhor na sua casa, a resgatar a presença do Senhor no seu ministério, a resgatar a presença do Senhor no meio da tua família. Se você deseja resgatar a presença do Senhor, eu gostaria de orar por você aqui na frente. Eu gostaria de orar pela sua vida aqui diante desse altar. Eu quero te convidar a colocar diante do Senhor a sua debilidade, dizendo: Senhor, eu reconheço que eu não sou mais o mesmo de antigamente. Eu reconheço que eu não oro como eu orava antes. Eu não te busco como eu te buscava antes. Eu reconheço, Senhor Deus, que eu não sou mais o mesmo. Mas eu estou aqui diante do teu altar, porque eu preciso resgatar a tua presença na minha vida. Eu preciso melhorar diante de ti. Eu preciso deste compromisso com o Senhor. Aqui já tem uma pessoa corajosa o suficiente para reconhecer diante de Deus que precisa resgatar a presença. Eu não quero te envergonhar. Eu não quero que você fique com vergonha. Eu quero que você saia daqui hoje restaurado. Eu só quero que você saia daqui renovado, para que você viva tudo que Deus tem preparado para você, para que você viva tudo aquilo que o Senhor já preparou para a sua vida. Que a presença do Senhor seja resgatada nessa noite. Que a presença do Senhor seja resgatada em nossas vidas nessa noite. Oh, meu amigo Espírito Santo, Senhor, nessa noite eu quero te apresentar as minhas irmãs que estão aqui diante deste altar. Meu Deus, porque nós temos dificuldades para reconhecer as nossas debilidades diante de ti. Senhor, mas eu sou a primeira, eu, Jesus. Eu quero te dizer que eu preciso melhorar, e que eu preciso da tua ajuda para melhorar. Eu preciso do Senhor para melhorar. Eu preciso resgatar, Senhor, a tua presença na minha vida, a tua presença na minha casa, a tua presença no meu ministério, a tua presença, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus, visita as minhas irmãs nessa noite. Senhor, sonda o coração das tuas filhas. Eu não sei, Jesus, onde elas pararam. Eu não sei onde elas perderam, Senhor Deus, a tua presença. Eu não sei onde elas esfriaram na fé. Mas eu sei que tu és o Deus que restaura. Tu és o Deus que renova. Tu és o Deus que fortalece, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, que restitua a tua presença sobre a vida dessas mulheres, que restitua a tua presença, Senhor, sobre essas vidas. Não é a presença do homem, Senhor, é a presença do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, do Yahvé, do El Shaddai. É a presença do Senhor, Pai. Restaura, Senhor, nessa noite, Pai, no nome de Jesus.
Continua nos ajudando como igreja. Continua nos fortalecendo como filhos. Continua, Senhor, nos ajudando a dar o nosso melhor na tua casa, na tua obra. Continua nos ajudando a dar o nosso melhor no nosso secreto com o Senhor. Porque aqui é muito fácil, Senhor, adorar. Aqui é muito fácil, Senhor Deus, ensinar um culto. Mas nos ajude a ser, meu Pai querido, verdadeiros adoradores dentro do nosso quarto. Senhor, no nome de Jesus, eu te agradeço pelo teu despertar sobre a tua igreja. Eu te agradeço pelo teu despertar sobre a minha vida. Eu te agradeço porque se o Senhor nos desperta é porque o Senhor não quer que nós fiquemos para trás. Deus, muito obrigada pela tua palavra nessa noite. Que toda honra, que toda glória, que todo louvor seja sempre para sempre dada ao teu nome. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Aleluia.